Olá, bem-vindo! Você está prestes a mergulhar em um estudo de caso que expõe as fraturas éticas na pesquisa contemporânea. Como futuro pesquisador de excelência, você deve dominar não apenas a metodologia, mas a moralidade do seu ofício. Você entenderá agora o dilema do consentimento silenciado. A ciência de hoje decifra o código da vida, mas quem garante que o avanço do conhecimento respeita a autonomia e a dignidade de quem cede seu material biológico? Esta é a pergunta que deve guiar seu trabalho. O estudo de caso envolve uma universidade pública brasileira que iniciou um projeto de mapeamento genético em uma comunidade ribeirinha na Amazônia, um grupo social com baixa renda e escolaridade. O objetivo declarado era nobre: estudar doenças hereditárias raras. Você deve observar o contexto. Uma equipe de pesquisa com alta autoridade científica encontra-se com uma população vulnerável. Essa assimetria de poder é o primeiro ponto de alerta ético. O termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE, foi apresentado. No entanto, ele estava redigido em linguagem técnica e continha apenas promessas genéricas de benefícios futuros à saúde local. Você percebe a falha crucial aqui? Não houve explicação detalhada sobre o armazenamento do material, sobre o uso secundário dos dados ou sobre a possibilidade de compartilhamento com parceiros internacionais. O consentimento foi tratado como mera formalidade. Nos meses que se seguiram, a universidade enviou parte do material genético ao exterior para sequenciamento. E a comunidade? Ela não foi informada sobre esse envio, nem sobre a potencial utilização do material em outras pesquisas. O contrato institucional previa uso livre para fins científicos, sem estabelecer cláusulas claras sobre o tempo de guarda ou, o que é gravíssimo, o direito de retirada do consentimento por parte dos participantes. A situação só veio à tona quando pesquisadores estrangeiros publicaram resultados preliminares, citando a comunidade como população de referência genética. Os participantes, ao tomarem conhecimento, sentiram-se usados e enganados. A repercussão levou o Ministério Público a abrir uma investigação. Você, como pesquisador, deve ver que essa é a consequência direta da violação da confiança pública na ciência. A universidade se defendeu, alegando que o projeto havia sido aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. Mas a aprovação formal do CEP não é um salvo-conduto para falhas de comunicação e acompanhamento ético. O caso evidenciou que, embora houvesse aprovação burocrática, o princípio da autonomia informada fora violado. Sem diálogo efetivo sobre riscos e usos futuros, o consentimento não é válido. A situação se tornou irreversível quando se descobriu que parte do material genético havia sido incorporada a um biobanco internacional, tornando impossível sua devolução. Isso é a materialização da perda de controle sobre a identidade biológica. O episódio reacendeu o debate sobre a ética na pesquisa com populações vulneráveis e a transparência na gestão de dados genéticos. É nesse ponto que o seu aprendizado aprofunda. O consentimento livre e esclarecido é o eixo central que legitima toda pesquisa com seres humanos. Ele é a tradução prática dos princípios da autonomia, beneficência e dignidade humana na bioética. Você deve entender que consentimento não é papel assinado, é um processo de comunicação ética e contínua. Reduzir o TCLE a uma formalidade burocrática, como fez a universidade, é desrespeitar o poder de decisão autônoma. O respeito à autonomia implica reconhecer o participante como sujeito de direitos, capaz de decidir sobre seu próprio corpo e sua identidade biológica. Para que a decisão seja autônoma, a informação deve ser clara, acessível e adequada ao contexto cultural. O uso de linguagem técnica sem mediação cultural transforma o consentimento em imposição implícita. A falta de clareza no caso da Amazônia fez com que o sim fosse um ato de confiança cega, não de compreensão. A resolução CNS número 466 de 2012 é categórica. O consentimento deve ser obtido após explicação completa, em linguagem compreensível, com liberdade de recusa e direito de retirada a qualquer tempo. A resolução CNS número 580 de 2018, específica para dados genéticos e biobancos, reforça a necessidade de informar sobre o uso futuro e o destino do material. A omissão dessas informações é uma violação direta da sua autonomia. Lembre-se, o consentimento deve ser renovado sempre que houver mudanças significativas no protocolo, novos objetivos ou, crucialmente, compartilhamento de material com outras instituições, como o envio das amostras ao exterior. A ausência de compreensão efetiva pela comunidade demonstra um problema ético estrutural, a desigualdade no acesso à informação científica. Em contextos de vulnerabilidade, sua autonomia precisa ser protegida de forma reforçada. A bioética propõe que a liberdade só é autêntica quando acompanhada de condições reais de entendimento e escolha.
Isso inclui tradução cultural, escuta ativa e devolutiva clara dos resultados. Passemos ao segundo pilar: vulnerabilidade, justiça e proteção. Você sabe que nem todos os participantes têm as mesmas condições de autonomia. A vulnerabilidade da comunidade ribeirinha se manifestou na assimetria entre o conhecimento científico e a confiança ingênua na promessa de saúde. Essa condição exige salvaguardas éticas reforçadas do pesquisador. Quando esses cuidados são negligenciados, a vulnerabilidade se converte em instrumentalização. O participante deixa de ser um sujeito de direitos e torna-se apenas um meio para alcançar seus resultados científicos. Você não pode permitir que sua pesquisa caia nisso. A falta de clareza sobre o acesso e a finalidade dos dados viola o princípio da justiça, que exige tratamento equitativo e respeito às condições específicas de cada grupo. O uso indevido de material genético sem o retorno dos resultados aprofunda desigualdades e reforça o que se chama de colonialismo científico. A justiça ética demanda que os frutos da pesquisa sejam compartilhados e devolvidos em forma de conhecimento, infraestrutura ou políticas públicas. Seu trabalho deve gerar benefícios diretos ou sociais. O Comitê de Ética em Pesquisa tem um papel essencial. Você deve exigir que o CEP avalie não apenas o rigor metodológico, mas o contexto social e cultural da pesquisa para garantir que as condições de participação são justas. Finalmente, analisemos a integridade científica, responsabilidade e justiça no uso do conhecimento. Este é o alicerce moral da sua prática. A ausência de integridade no caso amazônico se manifesta na comunicação ineficiente do consentimento e na apropriação indevida dos dados genéticos sem controle dos participantes. A integridade exige rastreabilidade. Cada decisão, especialmente a transferência de amostras ao exterior, deve ser explicada, documentada e revisada. O envio sem nova autorização é uma ruptura da responsabilidade ética. Você deve saber que a ética da pesquisa se fundamenta no equilíbrio entre liberdade científica e responsabilidade social. Não há verdadeiro progresso quando se viola a dignidade humana. O caso do consentimento silenciado é um lembrete contundente. Sua responsabilidade não termina na coleta dos dados. Ela se prolonga na forma como o conhecimento produzido repercute sobre as pessoas que o possibilitaram. A bioética, para você, deve ser o fundamento ético que humaniza a pesquisa científica. Bons estudos e até a próxima!